Querido Ismael, hoje me reporto a vós, anjo tutelar do nosso Brasil. Recebestes do divino Rabi a incumbência de alçar ao alto a imagem da cruz, a essência do Evangelho, a imolação de nosso Mestre, traduzida em constelação no céu da pátria do Cruzeiro. A pandemia nos visita, conclamando as nações e a humanidade a uma reflexão, a uma pausa para a retomada de curso. Neste momento decisivo, sabemos que é necessário ouvir, enxergar o que está por trás dos acontecimentos. Olha por nós, Ismael. Rogo a tua intercessão junto a todos os espíritos de primeira ordem, tutores dos demais países do nosso planeta. Que a humanidade seja envolta em um manto de paz e esperança, de resignação e fé. Somos filhos de Deus e um pai não abandona seu rebento. Olha por nós, Ismael. Cuida deste Brasil, pátria do Evangelho. É chegado o momento de darmos o testemunho da confiança que alimentará a nós mesmos e as almas sedentas de irmãos de vários outros países. Somos coração e este faz verter ao corpo maior que é o mundo a seiva em sangue dos propósitos maiores do amor. Confiamos em ti, Ismael, que o verde das matas, o azul do oceano, rios e lagos, o solo bom em que tudo floresce e frutifica, seja esteio para alçarmos pensamentos ao alto e que nós sejamos celeiro para o mundo em atos de renúncia e resignação. Confiamos em ti, Ismael. Fostes designado para ser o zelador dos patrimônios imortais, dos valores que constituem a terra do Cruzeiro. Que possamos colocar também sobre nossos braços, mobilizar os refúgios mais íntimos do nosso espírito, a encerrar fileira contigo na sublime ação de acolhimento e consolo a todos que sofrem. Seja conosco, Ismael. Inspira-nos ações no bem, pois somos filhos diletos, embora sementes ainda imperfeitas, do bondoso jardineiro Jesus. Em nossa marcha através dos tempos, enquanto nação, temos como brasileiros o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e com nossas ações e movimentos chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Seja conosco, Ismael, fazendo vigorar na terra do Cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno. De certa maneira, 2000 anos depois da passagem de Jesus pelo planeta, nós, de alguma forma, perdemos um pouco a percepção do impacto dessa mensagem sobre as nossas vidas. Isso porque nós temos uma certa sensação de que a humanidade sempre pensou assim, a humanidade sempre entendeu assim, que o que nós temos como referência sempre foi assim, mas isso não é verdade. Não é assim sempre que a humanidade pensou. Quando a história da humanidade se estabeleceu sobre o planeta, os conceitos sobre a relação dos povos não estavam apoiados nas mesmas verdades que nós conhecemos hoje. Nós temos dentro da nossa leitura de mundo que a mensagem cristã nos oferece, a ideia de que o amor é a referência do sentimento máximo que nós devemos buscar. Como também, através da mensagem do cristianismo, nós entendemos que o perdão é a chave
para a felicidade da criatura humana. Mas isso nem sempre foi visto dessa forma. Quando o homem começou a sua história sobre a face do planeta, nós possuíamos uma leitura de mundo profundamente diferente. Nós achávamos, sem que houvesse contraponto, que a violência, a agressão e o desamor deveria ser a tônica das nossas ações, sem que existisse alguém que apresentasse uma proposta diferente. Ainda que as religiões acenassem para as criaturas de que nós deveríamos buscar o bem, deveríamos buscar o amor, a criatura humana estava marcada pelo sentimento do ódio, do poder, da violência. E dessa maneira, a história da humanidade ela se constrói numa visão profundamente diversa daquela que nós possuímos nos dias de hoje. A história da humanidade ela possui páginas profundamente sangrentas, em que os homens de mando, as pessoas que tinham poder, elas estabeleciam suas garras sobre os menos favorecidos, sem que houvesse nenhum tipo de anteparo que pudesse impedir a crueldade dos seus senhores. Conta a história que Nabucodonosor, imperador da Babilônia, tinha um gosto particular de cegar pessoalmente os seus escravos obtidos em campo de batalha. Ele possuía uma lança de mão que na ponta virava em 2 setas, exatamente da largura dos olhos. Mandava os escravos fazerem as filas e fazia questão de pessoalmente cegar as pessoas trazidas dos campos de batalha. Histórias dessa natureza, que são apresentadas dentro das páginas da história, nos dão a percepção da crueldade com que os senhores, os donos das condições mais extraordinárias que o mundo possuía, como que essas criaturas lidavam com a possibilidade de decidir sobre a vida humana. Quantos e quantos homens que tiveram poder não se interessaram pela morte de seus súditos para atender os seus interesses? Quantos deles sacrificavam as vidas humanas simplesmente pelo interesse de permanecer no poder? A própria figura de Herodes, o Grande, aquele que teria sido o rei da Palestina, o tetrarca da Palestina, ele era o monarca da Palestina, durante o período do nascimento de Jesus, aquele a quem é atribuída a matança dos inocentes, ele era casado com Mariana e tinha 6 filhos. Um dia, Mariana, sua esposa, e seus 2 filhos se articularam para tomar o poder do pai, porque o pai era muito cruel. O pai soube. O pai mandou matar os 2 filhos e a própria esposa. Os valores de família, os interesses com relação à sua descendência, eram menores do que a sede de poder. A humanidade, portanto, ela possuía nas suas lideranças uma personalidade muito marcada pelo desinteresse pelo outro, mostrando que o poder, a glória, do ponto de vista humano, passava por cima de qualquer outro valor ético. E isso, na verdade, se estabelecia porque o povo também pensava de forma semelhante. Basta observar o que acontecia no Império Romano durante as festividades que se davam, em que os gladiadores eram levados para as arenas, a fim de que ali lutassem até a morte, e as pessoas iam para assistir como se aquilo fosse, na verdade, um divertimento, enquanto a vida das pessoas era disputada sob as areias que eram colocadas, sob as quais essas lutas aconteciam. Nessas mesmas arenas, não somente os gladiadores lutavam até a morte, como os romanos iam para assistir as feras comerem os cristãos, como se aquilo fosse um espetáculo e não representasse efetivamente
a morte de pessoas que eram devoradas pelas feras. Esta imagem de como a humanidade, de certa maneira, entendia, mostra que essa relação com a crueldade e com o desamor estava nas classes mais altas, mas nas classes mais baixas também. O homem comum da era antiga era dado a esse processo de violência. E mesmo havendo a chegada de vários reveladores na humanidade, como Buda, Krishna, Zoroastro, chamado Zoroastro, que era Zaratustra, na verdade, a mensagem de Sócrates, de Furri, de Confúcio, de Hermes Trismegisto, essas mensagens elas eram interessantíssimas. Elas possuíam um conteúdo muito forte, mas faltava uma pedra de toque para essas mensagens. A energia do poder do amor. Havia a necessidade de que nós tivéssemos, de alguma forma, o dom de sentirmos na intimidade das nossas almas o que de fato representava as palavras que estavam escritas por esses homens. Os textos estavam postos, mas faltava a energia que lhes desse vida. Uma boa imagem do que se quer dizer com isso, nós encontramos na obra Libertação, quando vai acontecer o resgate de uma entidade no plano espiritual chamada Domênico. Os espíritos saem para procurar por Domênico, mas quando chegam no local onde eles encontram Domênico, um espírito em particular que fazia parte da caravana, chamado Luciana, é chamado para conversar com Domênico. Então André Luiz se espanta e diz, mas por que ela vai falar? Estamos tantos aqui, por que exatamente ela? Qual a razão de isso acontecer? E daí vamos descobrir que a razão pela qual isso se dá é porque Luciana tinha um dom de amar que os outros não possuíam. Ela possuía a capacidade de falar de maneira que tocaria as fibras de Domênico. Os outros poderiam dizer as mesmas palavras, mas não necessariamente alcançariam os mesmos resultados. Temos uma história desse tipo também, quando falamos sobre a biografia de Gandhi. Contam os biógrafos de Gandhi que uma vez uma mulher o procurou, dizendo que seu filho pequeno, uma criança, era diabético e gostava demais de comer açúcar. E ela então procura pelo Mahatma Gandhi e diz, meu filho come açúcar, Gandhi, ele é diabético. Já falei tanto para ele para não comer açúcar, mas ele come. Explique para ele que ele não pode comer, diga para ele que ele não pode comer açúcar. E o Gandhi disse, está bem, eu vou conversar com seu filho. Traga seu filho daqui a 3 meses comigo que eu vou conversar com ele. 3 meses? Sim. Você vai, daqui a 3 meses você volta que eu quero conversar com seu filho. E assim aconteceu. 3 meses depois, a mulher voltou e trouxe o menino pela mão e disse, aqui está Gandhi. Você disse há 3 meses atrás que eu trouxesse meu filho diabético, que você queria conversar com ele. Disse, me deu o menino. Colocou o menino no colo e disse, meu filho, não coma açúcar. Açúcar faz mal à saúde. Faz tanto mal para a gente. Não coma isso. Aí a mãe disse, mas você esperou 3 meses para dizer isso para o menino? Por que não disse isso lá atrás, há 3 meses? Responde o Gandhi. Porque quando eu disse para você que era para trazê-lo, é porque naquela época eu ainda comia açúcar. Eu estou há 3 meses sem comer açúcar para ter autoridade para dizer para ele, para que não coma porque faz mal. Então, existem 2 circunstâncias. Existe o conhecimento da intelectualidade, que a humanidade já possuía. Mas faltava o conhecimento associado à autoridade, que impregna as palavras de vida e que promove, por conta disso, a capacidade de se enraizar nas pessoas, transformando as suas vidas. É por isso que os profetas de Israel, quando falavam sobre a possibilidade da vinda de um homem em particular, chamado o Messias,
eles enchiam as histórias sobre o Messias de uma quantidade muito grande de informações com relação às expectativas do que ele iria fazer, que ele transformaria a história da humanidade. Realmente, na Palestina, muitas das coisas que ele falava ainda não haviam sido pregadas. Mas na Índia e no Nepal, algumas das verdades apresentadas por Jesus já estavam postas por Krishna e por Buda. Mas na Palestina, sobre o perdão, nunca alguém havia falado antes. A ideia de renunciar à possibilidade de desforra por um mal recebido nunca havia sido oferecido antes. Então, quando a mensagem de Jesus aparece naquela época, trazendo os seus conceitos, ela vai promover na criatura humana um impacto que não é somente no conteúdo que ela falava, mas na energia que a palavra possuía, porque a grandeza espiritual do Cristo conferia às suas palavras, aos seus ensinamentos, uma energia que não era capaz de ser oferecida por outros. É como se nós lêssemos o Sermão da Montanha e esperássemos que essa mensagem lida por nós oferecesse a quem nos ouvisse o mesmo impacto que fez no coração daqueles que ouviram Jesus quando no alto do monte proferiu as mesmas palavras. A palavra pode ser a mesma, mas a energia de quem a diz não é igual. E é nesse sentido que a mensagem do Cristo se reveste de uma transformação, uma capacidade de transformação extraordinária. Quando nós observamos o que ele foi capaz de produzir com as suas palavras no coração daqueles que o seguiram, nós ficamos impressionados de perceber que, de repente, pela possibilidade que ele nos deu de sentir o espírito dessas letras, dessas palavras, vidas, sim, muitas vidas se transformaram. O Cristo, portanto, ao oferecer a possibilidade de trazer para nós seus ensinamentos, transformou muitas das criaturas que tiveram a oportunidade de estar na sua companhia. Na companhia do Cristo, no sentido de sentir a proximidade das suas falas, almas e mais almas sentiram-se tocadas nas fibras mais profundas de suas almas, empreendendo mudanças extraordinárias que ficaram gravadas nas páginas do Evangelho, não por conta daquilo que foi falado, mas pela vibração de amor que as palavras do Cristo eram impregnadas, que invadia a intimidade do ser e produzia determinadas características indescritíveis. Quando Jesus conversava com aqueles que eram seus interlocutores, não era um diálogo de pessoa para pessoa. Era o diálogo do governador planetário com o espírito tutelado por ele. Ele falava com a alma imortal que se esconde por trás do corpo que veste. Era o governador do planeta falando especificamente com os espíritos que têm a sua história vinculada à tutela desse governador. Ele, portanto, falava olhando para a história que esse espírito possui e percebendo todas as potencialidades que poderiam ser despertas a partir dessas instruções. É por esse motivo que nós encontramos nas páginas dos evangelhos uma quantidade significativa de pessoas que transformaram as suas vidas a partir do momento que entram em contato com a mensagem de Jesus. Um desses personagens que possui a vida profundamente modificada a partir do momento em que toca a vida de Jesus, que ele se aproxima da história do Cristo, é aquele que ficou conhecido com o nome de Pedro. Na verdade, seu nome era Simão, mais propriamente Shimeon Bar Jonas, Simão,
filho de Jonas. Seu nome, na verdade, não era Pedro, foi Jesus que deu a ele esse apelido. Tu és pedra, tu és a rocha, e sobre ti erguerei minha igreja, fazendo com que nós passássemos a chamá-lo de Simão Pedro. Mas Simão conheceu Jesus na praia. Isso está nos evangelhos. Jesus aparece na praia e promove ali um fenômeno extraordinário, o fenômeno da chamada pesca milagrosa, em que eles haviam jogado a rede para um lado do barco durante a noite inteira, não tinham conseguido pescar nada. E Jesus, então, diz a eles, joga a rede para o outro lado. E eles jogam a rede para o outro lado, e quando puxam, a rede vem cheia de peixes. Tanto peixe que eles tiveram que chamar outros barcos para ajudá-los a poder retirar aquela quantidade imensa de pescado que eles obtiveram naquele dia. A barca encosta na beira da praia. E Jesus, então, faz um discurso ali naquela mesma sequência. E é quando aparece pela primeira vez a manifestação de Simão Pedro. Ele se aproxima de Jesus e diz, no dizer dos evangelhos, Senhor, afasta-te de mim. Sou um homem pecador que não mereço a tua presença. Não mereço estar próximo de ti. E Jesus, em resposta a essa manifestação de humildade de Simão Pedro, o chama para seu apostolado, para que ele venha a ser pescador de homens. Ao invés de rejeitar aquele que aparentemente se dizia pequeno demais e que, portanto, não teria condição de aproveitar as lições, porque era muito imperfeito, Jesus enxerga na aparente imperfeição de Simão o seu poder de perfectibilidade. Porque os espíritos superiores, eles não nos enxergam nas nossas fraquezas. Eles nos enxergam na condição de espíritos que somos e sabem das potencialidades de realização no bem que todos possuímos e do encontro marcado que nós temos com a felicidade. À medida que as nossas vidas forem se identificando com o ideal superior que a vida nos aponta para que vivamos. Assim, portanto, Jesus toma Simão Pedro na praia, o homem rude, imperfeito, com as mãos calosas no trato da rede, que vivia da pesca na cidade de Cafarnaum, no norte de Israel, na Galileia, e o transforma no seu seguidor. Simão iria ter diversas passagens no curso dos evangelhos, dando em cada uma delas demonstrações das suas dificuldades emocionais, da dureza de seu coração, da sua dificuldade de entender os ensinamentos mais elevados do Cristo, de poder adaptar-se àquela proposta de amor. Mas ele não desiste. A partir do chamamento do Cristo, a imperfeição encontra a luz. E mesmo Pedro reconhecendo a imensidão de defeitos que possuía, mesmo observando os vazios de virtudes, as suas lacunas morais, Pedro não desiste da possibilidade de fazer uma nova história de vida e permanece ao lado de Jesus durante toda a sua vida pública, vivenciando um dos episódios mais extraordinários da sua passagem sobre a terra, que é o momento da chamada crucificação, em que Simão Pedro, que havia dito na noite da véspera de sua prisão, na noite de sua prisão, que ele não o abandonaria. Simão, apesar de toda a vivência, negaria o Senhor por 3 vezes na mesma noite. E puxando do íntimo de sua intimidade a capacidade de entender os propósitos superiores da vida, ele supera essa queda, ele supera essa fragilidade e se rearticula emocionalmente e se torna depois o líder dos discípulos.
vai se transformar depois em Pedro, o apóstolo. O grande elemento que promove o equilíbrio da igreja de Jerusalém. O homem forte queria garantir a continuidade das tarefas na casa do caminho e queria promover todo um chamamento dos homens ao socorro aos que padecem, criando na terra a primeira das oportunidades nas quais um homem traz uma pregação para a humanidade e seus discípulos se apaixonam pelo dom de socorrer os miseráveis. Por que isso acontece? Pela capacidade de impregnar verdades nos corações dos homens, trazido por Jesus, Pedro, contaminado com aqueles sentimentos, vai realizar uma mudança profunda na sua vida e construir, a partir daquela vivência, da companhia do Mestre, uma história completamente diferente. Se nós retirarmos Jesus da história de Simão, o que seria ele? Como teria sido a história de Simão se ele não tivesse encontrado Jesus? Teria vivido o resto de seus dias retirando peixe do mar, selecionando os peixes bons dos peixes ruins na beira da praia, celebrando suas vitórias simples como pescador, e viveria na singeleza de sua vida. E nós nem saberíamos que ele teria existido, porque ele estaria misturado com os centenas, os milhares de outros pescadores do lago de Genezaré que viveram no seu tempo e que nós nunca soubemos os seus nomes. Mas no momento em que ele tem a companhia de Jesus na sua vida, uma transformação muito forte se opera e sua vida ganha contornos completamente distintos. E ele nunca mais seria o pescador humilde da cidade de Cafarnaum. É a companhia do Mestre, a chegada de Jesus na vida das criaturas que pode promover mudanças muito significativas. É o que acontece não só com Pedro, mas com outros personagens que o Evangelho relata. Nós temos uma outra personagem muito conhecida de todos nós, chamada de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, e esse publicano, ele era um homem que, apesar de ser baixinho, tinha um poder enorme. Ele chefiava a equipe dos publicanos. O que era um publicano? Um publicano era um judeu que cobrava imposto de judeu para entregar aos romanos. Um traidor. Imagine que, de repente, uma determinada nação invade o Brasil e faz o Brasil cativo. Nós todos brasileiros passamos a ser cativos dessa nação que nos domina. E como esse povo que nos domina não quer trazer muita confusão por conta de pessoas de fora cobrando impostos, ele coloca brasileiros cobrando impostos de brasileiros para entregar esse imposto para o povo invasor. E aí? Como é que nós veríamos brasileiros cobrando impostos de outros irmãos brasileiros para entregá-los aos nossos possíveis invasores? Um sentimento de rejeição, de revolta, de exclusão, evidentemente, tomaria conta de boa parte da nossa população em relação a esses homens que se tornariam vistos como se fossem traidores, cruéis sugadores dos seus próprios irmãos para sustentar o povo que nos oprimiria. Isso é um publicano. Zaqueu era líder dos publicanos. Então ele comanda os homens que cobram impostos na cidade onde ele vive. E num dado dia, Jesus decide visitar a cidade onde vivia Zaqueu. Quando Jesus entra na cidade, a multidão acorre às ruas para vê-lo passar, para saudá-lo, para tocar nele, para ter a chance de ver aquele homem tão extraordinário, tão singular, sobre o qual as escrituras sagradas haviam trazido tantas informações durante séculos. Então, como ele era muito pequeno, ele não podia ver Jesus, porque era tanta gente nas ruas que ele não conseguiria vê-lo. Então, ele decide subir numa árvore chamada sicômoro.
Ele sobe num sicômoro para ficar de cima da árvore e, pequenino como era, poder enxergar Jesus. O Cristo entra pela rua e vai passando no meio das pessoas que vão saudando e ele vai andando. Num dado momento, ele depara com Zaqueu no alto da árvore. Quando ele vê Zaqueu, ele disse: desce, Zaqueu, desce, porque esta noite eu jantarei contigo. Quem poderia imaginar um negócio desse, né? De repente, um homem que nunca veio à cidade encontra um outro numa árvore e oferece-se para jantar na casa daquele homem que está sobre a árvore. O impacto muito forte das palavras de Jesus toma Zaqueu, que se sente muito envolvido por aquilo que é dito pelo Cristo. E Jesus, então, como que oferecendo uma espécie de proteção a Zaqueu, faz com que ele possa descer da árvore. E eles, então, ali acertam que Jesus jantaria na casa dele naquela noite. Alguém poderia dizer assim: o cara era rico, poderoso, Jesus queria comer comida boa e farta, então procurou o cara mais rico da cidade e disse para ele: olha, eu vou jantar na tua casa. O que Jesus, de repente, queria, na verdade, era só comer bem. Mas não é verdade. Não é verdade por aquilo que os evangelhos narram do que teria acontecido depois de sua passagem na casa de Zaqueu. Contam os evangelhos que depois da descida do sicômoro, Jesus vai para a casa de Zaqueu para jantar. E Zaqueu, então, tem nessa hora a companhia do Mestre. Quando Jesus janta com Zaqueu, os evangelhos não narram o que é que foi dito, que diálogos foram trocados, que impressões foram colocadas sobre a mesa na noite desse jantar. O que Jesus teria dito. É certo que pelas mensagens mediúnicas nós encontramos algumas informações sobre esse jantar, mas do ponto de vista dos evangelhos que estão postos na Bíblia, não há nenhuma menção sobre nenhuma palavra do que aconteceu no jantar, o que Jesus disse para Zaqueu. O certo é que quando o jantar acabou, Zaqueu sai e avisa para as pessoas que a partir daquele dia ele devolveria para cada pessoa das quais ele pegou alguma coisa 4 vezes tudo aquilo que ele tenha pego de cada um. E ele se desembaraça de todos os seus bens. O homem que fazia isso era porque havia arrecadado muito dinheiro. Havia ficado com muitas coisas, porque, na verdade, não deveria estar repassando para o governo tudo que recolhia, já que ele recebia 1 e iria devolver 4, é porque ele deveria ter feito muita coisa estranha com esse dinheiro que ele recebia das pessoas. A vida de Zaqueu não seria mais a mesma. Jesus quebrava a espinha dorsal do pensamento que Zaqueu possuía, do enriquecimento com a vida material, como se isso fosse o grande propósito das nossas vidas. Ele, portanto, ao visitar Zaqueu em uma única noite, na companhia de Jesus, transformou a vida de uma criatura. Assim é Jesus. Sua companhia, que não precisa ser longa, pode mudar a vida de alguém. Foi assim que, vivendo durante sua vida pública com Pedro, o apóstolo, ele mudou a vida de Pedro. Foi assim que, passando um jantar, uma noite inteira, apenas uma noite, não precisou anos, apenas uma noite na companhia de Zaqueu, ele mudou a vida de Zaqueu. A companhia do Mestre teria o poder de transformar as criaturas de forma indescritível. Mas não precisava 3 anos. Uma noite só foi suficiente. Vejam o poder, o impacto que essa entidade possui,
de, ao aproximar-se das pessoas, ter o dom de transformar as suas vidas. Mas será que precisava uma noite inteira para que lhe mudasse uma vida? Existem histórias de mudança, que não exigiram tanto tempo. É a história de Saulo, da cidade de Tarso, o doutor da lei. O doutor da lei que renegava a possibilidade de que Jesus fosse o Messias, já havia experimentado 7 momentos de reflexão nos quais ele poderia ter mudado a sua opinião. O primeiro momento de impacto para que ele acordasse foi a pregação de Estevão na casa do caminho em Jerusalém. Ali ele poderia ter feito um encontro com Jesus, mas ele não fez. Ele não despertou para a mensagem. A segunda oportunidade que ele teve de transformar a sua vida foi quando ele teve o encontro de novo com Estevão, agora no Sinédrio, para a defesa, na qual Estevão novamente demonstra a grandiosidade do Cristo. O terceiro momento que nós teríamos de reflexão, na qual nós poderíamos encontrar a possibilidade de que Saulo despertasse para essa mensagem, é com a conversão de seu mestre Gamaliel. Seu mestre Gamaliel se converte, e isso produz nele um incômodo muito grande, porque ele não queria aceitar que isso acontecesse, e ele poderia ter, a partir daquela conversão, se sensibilizado, mas não se sensibilizou. A quarta oportunidade que ele teve foi durante as perseguições que ele manteve para muitas pessoas em Jerusalém. Ele perseguiu muitas pessoas, mas ele não se sensibilizava, ele torturou pessoas, mas ele não se sensibilizava para mudar a sua vida. A quinta chance que ele teve de mudança foi no momento do sacrifício de Estevão. Na hora em que Estevão se transforma no primeiro mártir do cristianismo, ao oferecer-se durante uma cena de apedrejamento, mostrando para ele a renúncia de Estevão diante dos propósitos que Saulo lhe apresentava, ele ali poderia ter se transformado. Quando, no momento final, nos estertores, Estevão, quase à morte, tem a possibilidade de encontrar sua irmã, Abigail, que quando eles cruzam os olhares e se reconhecem, Estevão, desencarnando, esquece de si próprio e pensa apenas na irmã e diz: eu estou morrendo, mas com quem eu vou te deixar? Eu não tenho com quem te deixar. Vais ficar com quem? E, surpreendentemente, ela apresenta Saulo, o algoz do próprio irmão, e diz: este aqui é Saulo, meu noivo. E Estevão, transbordando amor, diz: não tenho em Saulo um inimigo. Ele defendeu Moisés bravamente. Quando conhecer Jesus, irá servi-lo do mesmo modo. Essas palavras perturbadoras poderiam ter transformado. Saulo não transforma. Essa seria a sua quinta chance. A sexta chance é quando ele descobre que Abigail, sua noiva, havia se transformado em cristã. Nem assim ele se converteu. E o sétimo aguilhão que ele teve foram as reflexões que ele veio fazendo ao longo da viagem, de toda a sua história, repensando sua vida, analisando seus valores, tudo o que havia acontecido e os conflitos que ele estava vivendo, mas ele combatia os conflitos e seguia na viagem. Mas às portas de Damasco, não precisou 3 anos de convivência. Não precisou uma noite inteira de jantar. Uma única visão. O Cristo apareceu para Saulo na estrada, próximo à capital da Síria. Ele tomba da montaria, cego, e ouve a voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dali, uma única visão de poucos segundos transformaria a vida dele, e ele seguiria em companhia de Jesus por
todos os anos vindouros, dos quase 40 anos que ele viveria depois do incidente nas portas de Damasco. Ele modificaria a sua vida profundamente. O Cristo passaria a lhe ser a companhia dileta. Depois da queda do cavalo, nós observamos uma mudança muito forte na personalidade de Saulo. Ele já fala de Jesus com amor, com intensidade, querendo se entregar, se devotar. E nós achamos até com estranheza, gente, mas o que é isso? Esse cara até ainda agora estava cheio de desejo de vingança, com um coração tão duro. Como que ele virou a chave assim tão rapidamente? Na verdade, as falas de Saulo, logo após a visão que ele tem no deserto, não são as falas de Saulo. São as falas de Saulo sob a influência da visão de Jesus. Pensa que é fácil ver Jesus? Quando nós recebemos uma comunicação mediúnica, nós ficamos ainda por um tempo no eflúvio das entidades que se manifestam. Nós ficamos ainda sentindo as energias das entidades que participam do nosso psiquismo. Nem é necessário, de repente, participar de uma reunião mediúnica. Você lê uma obra, você pega uma página de uma obra tocante em que você se emociona, em que você chora. Quando você entra em contato íntimo com aquela leitura, que as nossas fibras emocionais são despertadas, nós ficamos num estado alterado. Pensamos de maneira diferente, reagimos diferente, nosso coração se adoça. Quem está agindo ali? Somos nós? Somos nós, mas somos nós sob a influência das energias que nos circundam e nós conseguimos acesso a certas entidades que nos tornam mais sensíveis. Depois essa chama vai como que se apagando. E nós vamos fechando novamente as nossas antenas de percepção do mundo espiritual, voltando a ser apenas nossa. Então, nos primeiros momentos de impacto em que o Cristo começa a apresentar para Saulo algumas propostas de mudança, dizendo para ele: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Isso é o que está escrito no livro Atos dos Apóstolos. Na obra Paulo e Estevão, Emmanuel coloca um pouquinho diferente isso. Ele diz assim, ao invés de dizer duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, Jesus teria dito: não recalcitres contra os aguilhões. Parece ser mais doce de não duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo estava recalcitrando contra os aguilhões que o impulsionavam numa determinada direção. E a partir desse lampejo de visão do Cristo, desse único momento de encontro com ele, as criaturas tinham o poder de se transformar. E foi assim que aconteceu com Saulo, que se transforma e depois adota o nome de Paulo de Tarso, transformando-se assim no mais importante divulgador da mensagem cristã de toda a história da humanidade. Ninguém entregou-se mais do que Saulo ao propósito de divulgação dessa mensagem. Ninguém fez mais do que Saulo, no propósito de levar a mensagem cristã para fora daquele ambiente judeu, para que na Ásia Menor se espalhassem as primeiras igrejas, que depois se espalhariam pela Europa, fazendo com que o cristianismo se tornasse a religião dominante no Ocidente e depois dominante no mundo. O cristianismo hoje alcança 1/3 da população do planeta, sendo por isso a maior religião presente hoje na face da Terra. Obra de quem? Quem é o grande responsável por essa divulgação? É certo que houve muitos divulgadores, mas se não fosse o esforço solitário de Paulo de Tarso, em se embrenhar pelas estradas estranhas, pelos rios, pelos locais, pelos mares por onde ele navegou, andando por estradas difíceis, passando fome, pedradas,
açoites, renúncias sem limites, talvez teríamos muito mais dificuldade para que essa mensagem alcançasse a humanidade como alcançou. Então, de repente, não é necessário nem que a gente tenha tanto tempo de convivência. Basta que a janela da nossa alma tenha o dom de perceber por uma fresta a companhia de Jesus por um segundo, e a chama que nós temos a possibilidade de sentir pode transformar as nossas vidas de maneira extraordinária. Nós, quando percebemos essas características que a mensagem do Cristo tem para nos oferecer, nós ficamos lembrando de outros encontros nos quais a mensagem de Jesus não teria alcançado esse êxito, mas é possível perceber os reflexos que as energias do Cristo podem produzir naqueles que não estão nem afetos a abraçarem a sua doutrina num primeiro movimento. É o que acontece com o que está descrito no capítulo 5 da primeira parte da obra Há 2000 anos, que relata o encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus. A narrativa nos fala que o senador saiu para encontrar Jesus, mas ele nem sabia como encontrá-lo. Não sabia seu endereço, não sabia absolutamente nada. Então ele deixa a sua residência e vai para as margens do lago de Genesaré. Ao chegar à margem do lago, já era quase final de tarde. E ele começa a olhar a paisagem, as aves e o mar da Galileia à sua frente. E de repente um sentimento doce começa a invadir o seu coração. Ele começa a relembrar a sua própria vida. Ele começa a pensar nas possibilidades que ele poderia ter tido se ele tivesse agido diferente em determinados momentos que a vida lhe ofereceu e que ele fez opções não felizes. Esses sentimentos vão tomando sua alma, ele vai refletindo e, sem dizer ao certo o que poderia estar acontecendo, uma emoção muito grande toma sua alma. Ele tem a sensação como se a natureza estivesse mudando de padrão, como se o movimento das aves houvesse alterado. Uma brisa diferente, suave, mais doce, começa a tomar os espaços e o senador vai sendo tomado de uma emoção, de uma indescritível sensação de que uma presença augusta se aproxima dele. Ele está ali apenas esperando o Messias. Mas ele não consegue descrever a emoção que o toma. E, de repente, quando ele está plenamente envolvido de todas essas emoções, em que o perfume do espaço havia mudado, as cenas das paisagens estavam se alterando, o sol começava a descer para o seu ocaso, e quando essas cenas se constroem, que ele está totalmente tomado por essas energias bem diferentes das suas preocupações enquanto senador romano, ele ouve dentro do seu coração, como se algo o retirasse daquele momento, daquele estágio emocionante. Ele ouve uma voz que lhe diz: "Por que me procuras, senador?" Ao ouvir essa voz, ele não consegue sequer se voltar. Ele não consegue sequer virar para saber o que estava acontecendo. Na hora que a voz que ele ouve lhe diz: "Por que me procuras, senador?" Uma vibração adicional lhe toma e ele cai de joelhos. O grande senador romano cai de joelhos sobre a relva. Ele não consegue levantar sequer a cabeça. E um pranto imenso, um pranto que vem da alma, toma o senador, que soluça, 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 sem conseguir articular uma única palavra. Então ele sente que uma mão vem e lhe afaga a cabeça.
Quando a mão toca a cabeça do senador, nenhuma palavra lhe é mais dita, mas ele ouve no fundo de si mesmo, como se uma voz falasse no seu próprio idioma todas as coisas que eles iriam conversar. A mensagem do Cristo penetra tão profundo no senador que ele só vai voltar para casa aproximadamente às 9 da noite. Ele fica como que desacordado por 3 horas, sem saber exatamente o que foi que aconteceu. Ele não teve nem a possibilidade de olhar nos olhos do Cristo. Ele simplesmente tomba e sente a presença do Messias, mas não é capaz de dizer absolutamente nada. Sua filha seria curada, mas ele não atribui a Jesus a sua cura. A história vai se passar e quase 40 anos depois, quando ele já está em Pompeia, cego, ele ainda guarda a lembrança desse monólogo que Jesus empreendeu com ele, relembrando as falas e pontuando o que ele disse e marcando tudo que ele falou havia se cumprido. Ele me disse isso. E aconteceu isso. Ele me disse assim, e aconteceu aquilo. Então, todas as falas que foram apresentadas durante esse momento de encontro com o Cristo, na companhia de Jesus, ele vai guardar durante o resto de sua existência. Esse momento é tão significativo que o senador Publio Lentulus teria diversas encarnações depois. Mas ele guardaria essa imagem de maneira tão significativa que, apesar de já ter tido diversas existências após aquela, ele ainda prefere apresentar-se com a forma física perispiritual que ele teve na época em que foi senador romano, não por orgulho, mas por ter sido essa em que ele teve a maior honra de ter tido o contato direto com Jesus, de ter tido a bênção de sentir o hálito do Mestre em derredor da sua vida e esse encontro extraordinário com o Mestre. E é assim, nós, quando temos a possibilidade de termos um encontro com Jesus, não precisa ser 3 anos, não precisa ser uma noite de um jantar, não precisa ser uma visão na estrada de Damasco. De repente, a simples presença, sem que os nossos olhos possam se cruzar, já é suficiente para alterar as nossas vidas de maneira extraordinária. E só para terminar essa nossa conversa de hoje, eu queria deixar para todos um poema que a Sâmia escreveu em cima de um sonho que ela teve, no qual, nesse sonho, ela teria, é um sonho, não se pode dizer que é uma realidade, mas é um sonho no qual ela teria tido, quando teve esse sonho, a imagem dela ser criança e ter encontrado Jesus numa esquina. Ela vinha andando, quando criancinha, na Palestina antiga, e ela chega numa esquina, quando ela dobra na esquina, ela vê Jesus vindo junto com uma outra pessoa, eles vêm conversando. E, de repente, Jesus vira o olhar e olha para ela. Ela diz que o olhar é de 2 segundos. Ele não diz nenhuma palavra, ele apenas olha para ela, ela fica parada olhando e ele segue e vai embora. E ela fica sentindo a vibração daquele olhar que demora 2 segundos. E em cima desse sonho, ela escreveu esse poema. Não quero que ninguém pense que ela está dizendo com isso que aquilo aconteceu de fato, mas ela colocou o sonho em palavras numa poesia chamada A Cicatriz do Teu Amor. Diz o poema: Ó, meu amado irmão, é novo dia, e ainda trago em mim o teu olhar, de manso amor que encontrei na esquina da vida, quando estavas a passar. Eu caminhava rumo à rotina, tão jovem ainda eu ia trabalhar, nos campos da querida Palestina, em honra da família sustentar. Tão despretensiosa caminhada, que eu repetia a cada alvorecer,
tão cômodo seguir mesmo a jornada, me era mais fácil que tentar crescer. Chegava eu à esquina conhecida, tu vinhas, começavas a dobrar, e no segundo eterno de minha vida, cruzou-se o meu olhar com o teu olhar. Jorrou em fogo de teus olhos mansos, amor que penetrou o meu olhar, rasgou-me abaixo e aconchegou-se ao peito, ardeu-me como estando a queimar. Passaste e seguiste o teu rumo, e eu fiquei, sentindo arder em mim a chama do amor tão profundo que me emprestaste em compaixão sem fim. Quisera arder-me eternamente a flama, distribuindo-a em jorro a outro irmão, mas logo apagou-se em minha brasa, não consegui retê-la ao coração. Segui eras afora, mestre amado, e saiba, nunca me esqueci de ti. A cicatriz da chama ainda trago, me indicando o rumo a seguir. E hoje sinto, irmão, tanta saudade do teu olhar que em mim se eternizou. Quisera eu ter seguido tua verdade naquela esquina em que me convidou, e ter te confessado que te amava, e ter permanecido ao lado teu, ter enfim trilhado outra jornada, alimentando a chama que me ardeu. Mas sigo a cicatriz do teu amor e busco a chama do teu doce olhar, no olhar de outro irmão em dor, na dor que por ti busco amenizar. Sâmia Awada.